continuam médiuns, mas só a lei de Deus sabe como. 78. Fenômenos. Até os diversos pedem fenômenos que os constranjam a crer na evidência do mundo espiritual. No entanto, é forçoso convir que, se fenômenos ajudam convicções, não alteram disposições. Nesse sentido, é justo assinalar que o espírito encarnado sobre a Terra reside transitoriamente num corpo em cuja intimidade se processam transcendentes fenômenos anímicos, que ele, de modo geral, não procura auscultar ou compreender. Para sustentar-se, tem o coração por bomba vigorosa e infatigável, pulsando cerca de 70 a 80 vezes por minuto, mas levanta-se e age, à custa desse apoio, sem nada perguntar a si mesmo, quanto a isso. Para respirar, usa os pulmões, semelhantes a filtros surpreendentes, com trabalho ininterrupto na oxigenação incessante do sangue. Contudo, repara as próprias forças, a cada instante, sem ponderar nos prodígios da hematose. Para pensar, conta com o cérebro, precioso mecanismo articulado por bilhões de células, a se definirem por funções específicas. Entretanto, efetua as mais complexas associações de ideia, sem qualquer preocupação pelos mecanismos da mente. Para ver, dispõe do olho, câmara fotográfica em cuja retina trabalham milhões de unidades celulares, com serviço determinado para as horas de luz intensa e para as horas de sombra. No entanto, enxerga espontaneamente, sem meditar nos poderes sublimes da visão. Para escutar, possui o ouvido, notável caixa acústica a estruturar-se em compartimentos diversos, destinados ao registro dos sons, mas ouve sem a menor admiração pelo portento auditivo. Para exprimir-se, traz consigo a laringe por verdadeiro instrumento musical, destinado à produção fisiológica da voz. Contudo, expressa-se nas mais diversas línguas sem refletir nas maravilhas da fala. Para onde se volte, a criatura humana encontra fenômenos e mais fenômenos a lhe requisitarem as faculdades de interpretação. No entanto, se ainda não procura aprender a espiritualidade que carrega por dentro de si mesma, como aceitará a espiritualidade que a desafia por fora? Fujamos ao propósito sistemático de provocar fenômenos, com o objetivo de impor ao homem a certeza da sua sobrevivência além da morte, porquanto de fenômenos múltiplos o caminho que ele percorre está cheio. Divulgando o estudo nobre e alicerçando as nossas palavras no exemplo, ajudemo-lo, tanto quanto possível, a simplesmente raciocinar. 79. Intuição. Sempre que te disponhas à tarefa de servir, na mediunidade, és alguém interpretando alguém, junto de alguém. Vaso em que se transporte a mensagem do amor infinito para os caminhantes da terra, deixa que a compaixão seja em tua alma o fixador do divino auxílio. Contempla os sofredores que te procuram, por mais desarvorados, na categoria de irmãos que trazem na própria dor o sinal da altura que não puderam chegar. Diante de todos aqueles que o mundo reprova, pensa no supremo esforço que fizeram para serem bons, sem que pudessem atingir o ideal a que se propunham. À frente dos companheiros incursos em faltas graves, medita na extrema luta que sustentaram consigo mesmos, antes de se arrojarem à delinquência, e, perante os que se mergulham na corrente do vício, imagina-te à beira das armadilhas em que caíram sem perceber. Encontrando a mulher que te parece desprezível, reflete nas longas noites de aflição que atravessou, padecendo na resistência moral para não cair no infortúnio, e, surpreendendo o celerado que se te afigura cruel, mentaliza o seio maternal que o acalentou, entre preces e lágrimas, supondo amamentar a boca de um anjo. Se os problemas do próximo surgem obscuros e inconfessáveis, pede a simpatia te ajude a resolvê-los, porque, em verdade, não lhes conheces o início e nem sabes que forças da sombra se ocultam por trás dos que tombam, chagados de sofrimento. Seja qual for o necessitado, compadece-te, e, se si mesmo necessitado te ferir e injuria, compadece-te ainda mais. Não julgues ninguém tão excessivamente culpado que não careça de apoio e de entendimento, recordando que a bondade de Deus, cada manhã, retira a alvorada vitoriosa das trevas da meia-noite. Intuição é pensamento a pensamento. E só o pensamento da compaixão é capaz de traduzir, com fidelidade, o pensamento da luz. 80. Em louvor da esperança. Embora assinales o companheiro nas últimas raias da resistência, não lhe profetizes a queda. É possível que, abraçando a ilusão,
tenha ele provocado as imensas dificuldades que lhe supliciam a alma e, rendendo-se, inerme, às sugestões do vício, é provável haja apressado a decadência orgânica que obriga a estugar o passo, na direção do sepulcro. Entretanto, o Senhor te permite sondar-lhe as chagas e anotar-lhe as fraquezas, não para que lhe arroje as brasas feridas, nem para que lhe esmagues a armadura dos ossos. Problema pede solução. Fogueira não espera petróleo para extinguir-se. Em tudo que se refira a desalento e terror, recordo o carinho com que te desvelas a cabeceira de um filho desajustado. Agradeces, de coração enternecido, aos que lhe ofertem a gota de remédio ou a leve migalha de reconforto. Se isso acontece entre os limites de nossa ternura estreita, que não fará por nós o infinito amor, imensuravelmente acima de toda a compreensão humana, mesmo que amigos desencarnados te induzam a desencorajar os irmãos doentes ou transviados, não profiras sentença que desanime, porquanto, cada dia, a natureza, em nome do Criador, renova a esperança de todas as criaturas. Nuvens anunciam fontes cadentes para a secura do solo. Árvores prometem frutos à fome do viajor. Escolas acenam a educação. Hospitais referem-se à cura. Não te faças portador das mensagens de pessimismo. A terra já possui legiões enormes para a força do mal. Sê a palavra que reconforte e auxilie. Ainda que te encontres diante daqueles que se mostram nas vascas da agonia, fale em esperança e não lhes vaticines o mergulho na morte, porque Deus é também misericórdia e a misericórdia de Deus poderá desmentir-te. Lázaro, enfaixado no túmulo, era alguém com atestado de óbito indiscutível, mas Jesus chamou-o a mais amplo aproveitamento das horas, e Lázaro reviveu. 81. Ondas. Ondas mentais enxameiam por toda parte. Não é necessário te definas em tarefas especiais, nos círculos mediúnicos, para transmitires o pensamento de entidades outras. Particularmente, quando falas, exprimes as inclinações e opiniões de inteligências diversas. Sentes, pensas, ouves, lês e observas e, em qualquer desses estados de alma, assimilas influências alheias. Medita, assim, na função da palavra que despedes. Cada peça verbal pode ser comparada a certo veículo de essências mentais determinadas. A preleção edificante é a lâmpada acesa. A conversa maledicente é prato de lama. O reparo confortador é bálsamo de coragem. A indicação caluniosa é a poção corrosiva. A nota de fraternidade é a injeção de bom ânimo. O gracejo inoportuno é dissolvente da responsabilidade. O registro da compreensão é recurso calmante. A anedota deprimente é coagulante do vício. A frase amiga é copo de água pura. O apontamento pessimista é dragem de veneno. Cada vez que dizes algo, refletes, a teu modo, alguém ou alguma coisa. Ideias inúmeras de espíritos encarnados e desencarnados podem fazer ninho em tua boca. A língua, de certa forma, é um alto-falante. Repara a onda que sintonizas. 82. Sobrevivência. A todos os que, nas linhas do cristianismo contemporâneo, hostilizem a ideia da sobrevivência, diante de mediunidades e médiuns, respondamos com o testamento do próprio Cristo. À face desse impositivo, respiguemos, do texto da Boa Nova, o seguinte trecho de importante carta elucidativa: notifico-vos também, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, que também já recebestes e no qual vos mantendes, se não guardais a crença morta. Entreguei-vos, primeiro, a certeza que igualmente recebi, a certeza de que Jesus morreu por amor a nós todos, de que foi sepultado e de que ressuscitou, ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Logo após, foi visto por Cefas, pelos 12 companheiros que lhe eram familiares e, em seguida, por mais de 500 irmãos, dos quais a maior parte ainda permanece, junto de nós, neste mundo. Depois disso, foi visto por Tiago e, outra vez, pelos amigos mais íntimos e, ultimamente, apareceu também a mim, num fenômeno inesperado. Isso aconteceu, embora seja, de minha parte, o menor dos apóstolos, não me reconhecendo digno desse nome, mas, pela bênção de Deus, sou o que sou, cabendo-me trabalhar intensivamente para que essa bênção do Senhor para comigo não seja frustrada. Desse modo, seja por mim ou pelos outros, assim é a verdade que ensinamos e haveis crido.
Ora, se prega que o Cristo ressuscitou dos mortos, por que motivo há, entre vós, quem diga que os mortos não ressuscitam? Se não há ressurreição dos mortos, Cristo igualmente não ressuscitou, e, se o Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã é a vossa fé. Semelhantes considerações parecem nascidas do punho de valoroso comentarista espírita de atualidade, entretanto, foram escritas há quase 2 milênios, por Paulo de Tarso, e constam nos versículos 1 a 14, do capítulo 15, da primeira mensagem do grande amigo da gentilidade aos Coríntios, aqui transcritas por nós, na linguagem de nossos dias. É fácil observar, assim, que todos os cristãos, desceu daquela escola de fé, que procurem desacreditar mediunidades e médiuns, mas não fazem que tentar destruir as bases espirituais em que se levantam, golpeando e defraudando a si mesmos. 83. Obreiros e instrumentos. Afirmas, a cada passo, plena confiança nos instrutores espirituais que a todos nos assistem. Neles reconheces os timoneiros da evolução. Entretanto, não te confies à inércia, atribuindo-lhes no mundo o dever que te cabe. A usina, conquanto poderosa, não realiza a tarefa da lâmpada. O oceano, apesar de gigantesco, não atende ao ministério da fonte humilde. Eles, os obreiros da luz, oferecem planos admiráveis, contudo, aguardam mãos prestimosas para que as boas obras se consolidem. Auxiliam a enxergar a realidade, mas não dispensam olhos compassivos que adocem a revelação da verdade, para que a verdade não se faça fogo destruidor. Ajudam a conhecer as pessoas e os problemas, mas perdem ouvidos caridosos que saibam discernir, a fim de que o mal não se levante por flagelo da vida alheia. Inspiram ideias edificantes, mas rogam corações generosos que lhes detenham a luz. Apresentam as áreas destinadas à produção do melhor, no entanto, solicitam pés que as procurem na direção do serviço. Não te digas sem mediunidade para edificação a fazer, porquanto, se estivéssemos apenas em função de meros fenômenos endereçados à inteligência, não passaríamos de agentes menos responsáveis, sustentando um parque de diversões. Através da onda de nossos pensamentos, podemos estar em contacto incessante com a onda dos pensamentos superiores que vertem dos mensageiros do Cristo, sabendo, assim, conscientemente, a extensão do trabalho que nos compete. Seja onde for, onde estiveres, és instrumento do bem, chamado à prestação de serviço segundo as necessidades dos que te cercam. Não te faças, desse modo, indiferente ou desavisado, pois, conforme a antiga sabedoria, tudo o que fizermos sem fé ou sem boa vontade, sem esforço ou sem sacrifício, não tem qualquer valor ou merecimento, nem neste mundo, nem no outro. 84. Abençoa também. Diante das vozes e dos braços que te amparam na enfermidade, coopera com os instrumentos da cura, abençoando a ti mesmo. Em qualquer desajuste orgânico, não condenes o corpo. O operário deve amar enternecidamente a máquina que o ajuda a viver, lubrificando-lhe as peças e harmonizando-lhe os implementos, se não deseja relegá-la à inutilidade e à secura. Abençoa teu coração. É o pêndulo infatigável, marcando-te as dores e as alegrias. Abençoa teu cérebro. É o gabinete sensível do pensamento. Abençoa teus olhos. São companheiros devotados na execução dos compromissos que a existência te confiou. Abençoa teus ouvidos. São guardas vigilantes que te enriquecem o entendimento. Abençoa a tua língua. É o buril que te auxilia a plasmar toda a frase edificante que te escapa da boca. Abençoa teu estômago. É o cervo que te alimenta. Abençoa tuas mãos. São antenas no serviço que consegues realizar. Abençoa teus pés. São apoios preciosos em que te sustentas. Abençoa tuas faculdades genésicas. São forças da vida pelas quais recebeste no mundo o aconchego do lar e o carinho de mãe. Eis que Deus te abençoa, a cada instante, no ar que respiras, no pão que te nutre, no remédio que refaz, na palavra que anima, no passe que alivia, na oração que consola. Junto das células doentes ou fatigadas, não empregues o fogo da tensão, nem o corrosivo do desespero. Abençoa também. 85. Diante dos outros. Na trilha humana, é indispensável consideres os problemas dos outros.
Há quem deseje seguir no ritmo de teus modos, contudo, tem os pés claudicantes. Amigos vários tentam escutar determinada peça musical com a tua acuidade auditiva, mas carregam com eles os tímpanos semi-mortos. Companheiros diversos quereriam ver a terra com a precisão de teus olhos, no entanto, sofrem deficiências da miopia. Esse pretende comer de teu prato suculento, entretanto, guarda o estômago doente, pedindo canja leve. Outro aspira a partilhar-te o labor manual, todavia, mostra o braço hemiplégico, envolvido em tipóia. Aquele outro procura recordar com a segurança de tuas reminiscências, contudo, traz o cérebro dominado pela amnésia. Assim também, na caminhada espiritual, surpreenderás criaturas irmãs que não podem comungar-te, de pronto, a faixa de experiência. Estimariam sentir como sentes e raciocinar como raciocinas, no entanto, respiram ainda nos começos difíceis ou nas provas regenerativas da inibição. Tanto quanto não podes exigir passo firme a pernas enfermas, nem pensamento certo a cabeça louca, não deves esperar que o próximo te abrace a convicção ante adote o ponto de vista. Cada pessoa vê a paisagem da condição em que se coloca. Conflito acalentado gera conflitos novos. Discórdia mantida é processo de crueldade. Indubitavelmente, a doutrina espírita, com a bênção de Jesus, não te pede aplaudir a ilusão dos outros, mas, em toda parte, é apelo vivo das esferas mais altas a que aprendamos e trabalhemos, instruindo e servindo, para que a verdade, dosada em amor, se faça a luz que auxilie os outros, desfazendo a ilusão. 86. Pediste. Diante dos entes amados que brilham nas esferas superiores, rogaste as oportunidades de trabalho que hoje te felicitam a senda. Revisaste erros e acertos e, de alma confrangida no inventário das próprias culpas, suplicaste o recomeço na experiência terrestre. Pediste o berço dorido, a fim de que os obstáculos do reinício te assinalassem os impositivos do reajuste, e achaste as provas da infância, que te serviam de ensinamento. Pediste a carência dilatada, suscetível de arrancar-te a descontrolada paixão pelo desperdício, e acordaste no lar infestado de lutas, que te não deixa margem a fantasias. Pediste recursos contra a vaidade que te petrificava os sentimentos no orgulho, e detiveste a condição social torturada e difícil que te obriga a entesourar obediência e conformação. Pediste o reencontro com as vítimas e os cúmplices das tuas ações reprováveis, de modo a resgatares clamorosos débitos contraídos, e recuperaste a companhia deles, na presença dos familiares problemas e dos companheiros enigmas que te compelem às disciplinas do coração. Pediste remédio contra as inclinações infelizes que muitas vezes te situaram no desequilíbrio da emoção e da mente, e obtiveste a doença física transitória, que, pouco a pouco, te infunde as alegrias da cura espiritual. Estudantes na escola da terra, todos pedimos aos instrutores da vida as riquezas da educação. Contudo, em pleno curso do necessário aperfeiçoamento, choramingamos e reclamamos, à maneira de desertores inveterados. Desconfia de todo amigo encanado ou desencanado que te alimente a ilusão com vantagens e privilégios, facilidades e louvaminhas. Professor menos responsável, que favorece capricho e cola, a pretexto de amor, apenas consegue rebaixar o aprendiz e estragar a lição. 87. Enfermagem do espírito. Observa o recinto onde repousa, em tratamento, o enfermo que amas. Interneces-te ao vê-lo vencido, aniquilado, sofredor. Nem de leve poderias admitir a leviandade da visita que lhe invocasse a atenção fatigada, para questões inoportunas. Não compreenderías a atitude de quem buscasse converter tanta dor em razão para motejo. Agradeces para ele o auxílio e o respeito, o remédio e o silêncio. Vês-se o espírito desencanado, em perturbação, nas mesmas circunstâncias. Ajuda-o, nas reuniões íntimas de oração, facilmente conversíveis em gabinetes curativos da alma. Não lhe exponhas o martírio mental à curiosidade ou ao gracejo. Ampara-o com discrição e bondade. É nosso irmão, acima de tudo. E o necessitado de hoje lembra-nos que é possível sejamos nós o necessitado de amanhã. 88. Mediunidade e trabalho. Diante das obrigações naturais que a mediunidade impõe em sua prática, muitos companheiros trazem à baila desculpas diversas que lhes justifiquem a fuga,
embora demonstrem vivo interesse na aquisição de poderes psíquicos. Afirmam que a tarefa exige muito trabalho, entretanto, ninguém consegue cultivar viçoso canteiro de couve sem dispensar-lhe assistência contínua. Alegam que o assunto é quase sempre tumultuado por muitas criaturas ignorantes, esquecendo-se de que eles mesmos, sem os benefícios da escola, estariam compulsoriamente entre elas. Asseveram que a realização reclama longo tempo, contudo, a obtenção de um título especial, em qualquer profissão, solicita a experiência de anos a fio. Queixam-se de que o serviço atrai o sarcasmo de muita gente, mas se o homem foge de semear, porque a lama da gleba lhe macule superficialmente os braços, ninguém lavraria a terra. Clamam que a obra grava pesados tributos em disciplina. No entanto, apagado trapezista, para impressionar favoravelmente num parque de diversões, é compelido a ginástica e exercícios incessantes. Dizem que o mandato pede excessiva renúncia. No entanto, sem o sacrifício dos operários do progresso, as máquinas poderosas, que assinalam a civilização da atualidade, não existiriam no mundo. Não admitas possa haver construção útil sem estudo e atividade, atenção e suor. O diamante é habitualmente retirado de terreno agressivo. Humilde folha de alface, para servir anônima, cresce fazendo força. Mediunidade na lavoura do espírito é igual à planta nobre na lavoura comum. Deus dá a semente, mas, para que a semente produza, não prescinde do esforço de nossas mãos. 89. Reforma íntima. Quando a espiritualidade sublime te clareou por dentro, passaste a mentalizar perfeição nas atitudes alheias. Entretanto, buscando, aqui e ali, padrões ideais de comportamento, nada mais recolheste que necessidades e negações. Irmãos que te pareciam sustentáculos da coragem tombaram no desânimo, em dificuldades nascentes, criaturas que supunhas destinadas à missão da bênção, pela música de carinho que lhes vibrava na boca, amaldiçoaram leves espinhos que lhes roçaram a vestimenta, companheiros que se afiguravam troncos na fé resvalaram facilmente nos atoleiros da dúvida, e almas que julgavas modelos de fidelidade e ternura abandonaram-te o clima de esperança, nas primeiras horas da luta incerta. Sofres, exiges, indagas, desarvoraste. Trilhando o caminho da renovação que te eleva, solicitas circunstâncias e companhias em que te escolhes para seguir adiante. Contudo, se estivesses no plano dos amigos perfeitos, não respirarias na escola do burilamento moral. O universo é governado por leis infalíveis. Dai e dar-se-vos-á, ensinou Jesus. Possuímos, desse modo, tão somente aquilo que damos. Se aspiras a receber a simpatia e a abnegação do próximo, começa distribuindo simpatia e abnegação. O entendimento na doutrina espírita esclarece-nos a cada um que é loucura reclamar a santificação compulsória e, sim, que é dever simples de nossa parte operar a própria transformação para o bem, a fim de que sejamos para os outros, ainda hoje, o que desejamos sejam eles para nós amanhã. É possível estejas atravessando a estrada longa da incompreensão, pedregosa e obscura. Façamos, porém, suficiente luz no próprio íntimo, e a noite, por mais espessa, será sempre sombra a fugir de nós. 90. Benfeitores desencanados. Perceberás, sem dificuldade, a presença deles. Onde as vozes habituadas a escarnecer se mostram a ponto de condenar, eles falam a palavra da compaixão e do entendimento. Onde as cruzes se destacam, massacrando ombros doridos, eles surgem, de inesperado, por sireneus silenciosos, amparando os que caíram em desagrado e abandono. Onde os problemas repontam, graves, prenunciando falência, eles semeiam a fé, cunhando valores novos de trabalho e esperança. Onde as chagas se aprofundam, dilacerando o corpo e a alma, eles se convertem no remédio que sustenta a força e restaura a vida. Onde o enxurro da ignorância cria a erosão do sofrimento, no solo do espírito, eles plantam a semente renovadora da elevação, regenerando o destino. Onde os homens desistem de auxiliar, eles encontram vias diferentes de ação para a vitória do amor infinito. Anseias pela convivência dos benfeitores desencanados, com residência nos planos superiores, e tê-los-ás contigo, se quiseres. Guarda, porém, a convicção de que todos eles são agentes do bem para todos e com todos, buscando agir através de todos em favor de todos.
Disse Jesus: quem me segue não anda em trevas. Se acompanhas os bons espíritos que, em tudo e por tudo, se revelam companheiros fiéis do Cristo, deixarás para sempre as sombras da retaguarda e avançarás para Deus, sob a glória da luz. Fim.